Então, prosseguindo com os comentários, vamos resolver a questão número 11. Veja o texto. Desde o início da segunda metade do século passado, o conceito de família entrou em crise. E uso a palavra crise, diz o autor, no sentido mais positivo do termo, o que aponta para renovação e transição, mudança, enfim. Até então, tínhamos na modernidade uma configuração social hegemônica de família, que era pautada por um tipo de aliança entre o homem e uma mulher e por relações de consanguinidade. As mudanças ocorridas no mundo determinaram inúmeras alterações nas famílias, não apenas em seu desenho, mas principalmente em suas dinâmicas. O texto da Roseli Saião, Famílias em Transformação, e em seguida você tem um comando, um enunciado dizendo assim: considerando os argumentos apresentados no texto, pode-se dizer que, nas últimas décadas, a família contemporânea, vamos completar essa frase, alternativa A, sobreviveu às transformações sociais, mantendo sua estrutura e dinâmicas inalteradas? Bem, o texto é bem claro, a resolução da questão é fácil, você percebeu a abordagem da autora sobre mudanças no perfil das famílias, nas dinâmicas e estruturas familiares. Então, dizer que as dinâmicas e estruturas estão inalteradas, obviamente, é falso. Letra B. Consolidou-se em instituição social hegemônica responsável pela formação dos indivíduos. Eu posso dizer que a família é responsável pela socialização chamada primária, mas eu não posso dizer que a família se consolidou como uma instituição hegemônica e que a formação dos indivíduos está vinculada, principalmente à família. Você tem outras importantes instituições criando a personalidade dos indivíduos, fornecendo elementos de convívio, de regras de convívio moral, social, como a religiosidade, como a própria escola, as regras do Estado, ok? Então, letra B, falsa. Letra C, entrou em profunda decadência, sendo substituída por outras instituições sociais. A autora do texto, em nenhum momento, vai abordar a substituição da família por outra instituição. Obviamente, o item C está incorreto. O item D, transformou-se em expressão da desintegração da sociedade contemporânea. Embora o texto fale de uma mudança na concepção de família, com outros núcleos, outras concepções de família, eu não posso dizer que ela está se transformando em função da desintegração da sociedade. Não é a melhor resposta para a interpretação do texto que acabamos de fazer. A última opção, alternativa correta, letra E, a família foi ressignificada, tomou uma nova dimensão, um novo formato, em decorrência das profundas transformações em sua configuração. Agora sim, a alternativa correta, letra E, na questão número 11. Ok? Muito bem. Prosseguindo então o nosso comentário, análise das questões, observe a próxima questão, falando de socialização secundária, apontando novamente para o conceito de instituições socializadoras, aquelas que formam os indivíduos, que transmitem regras, valores, elementos de conduta moral, enfim, que nos humanizam e nos socializam como indivíduos. O texto diz assim: a proposta é considerar a família, a escola e a mídia no mundo contemporâneo como instâncias socializadoras, que coexistem numa relação de interdependência. Ou seja, são instâncias que configuram uma forma permanente e dinâmica da relação. Não são estruturas reificadas ou metafísicas, que existem acima e por cima dos indivíduos. São instituições constituídas por sujeitos em intensa e contínua interdependência entre si e, portanto, não podem ser vistas como estruturas que pressionam umas às outras, mas instâncias constituídas por agentes que se pressionam mutuamente no jogo simbólico da socialização. Ok, considerando o texto,
pode-se dizer que a mídia, então veja, embora a abordagem ali sobre as instituições cite a escola, a família, né, e fale da interdependência entre essas instituições, o comando da questão pede a sua reflexão sobre a mídia e sua atuação na sociedade. Então, considerando o texto, o que podemos afirmar sobre a mídia? Ela assume o papel anteriormente destinado à família na socialização dos indivíduos? Quer dizer que a família, então, perde a sua importância e a mídia a substitui? Não, em hipótese alguma. Por isso eu destaquei na interpretação que fizemos do texto a interdependência entre essas instituições. Uma não substitui a outra. Letra B. Aliena a consciência dos indivíduos, utilizando-se de estratégias de publicidade e persuasão. Veja, a letra B ela não é uma afirmativa absurda sobre o papel da mídia. Muitos autores criticam a ação da mídia, apontando que ela pode gerar alienação dos indivíduos, né, que manipula a consciência, utiliza-se sim de estratégias de publicidade. Ok? Então a letra B deve ter feito você analisar com mais cautela, com precaução, essa afirmativa. Mas, voltando ao texto, em algum momento a autora faz essa abordagem? Não, não é esse o tema central do texto. Ele não está discutindo a alienação da consciência dos indivíduos. Ok? Então eu não posso marcar a letra B. Letra C. Subverte os valores sociais difundidos em instituições socializadoras, como a escola, a família e a religião. Embora você também possa concordar, né, parcial ou totalmente com a afirmativa C, o mesmo comentário que eu fiz para a letra B serve aqui para a análise do item C. Não é a abordagem da autora. O texto não está dizendo que esses valores sociais são subvertidos pela ação da mídia. Não posso afirmar letra C. A próxima opção, letra D, diz que a mídia influencia a formação da identidade dos indivíduos ao veicular comportamentos, valores e costumes. Opa, das 4 afirmativas até agora, essa é a melhor escolha. E ainda temos uma última opção dizendo assim: a mídia torna os indivíduos mais propensos à convivência pacífica em sociedade. Mais uma frase totalmente desvinculada do texto. A autora não está elogiando a mídia, dizendo que ela promove essa convivência pacífica, em hipótese alguma. O que a autora abordou é que na formação dos indivíduos há uma participação de outras instituições, como família e escola, e também da mídia. Ok? E embora não seja essa frase da letra D, uma frase reconhecida explicitamente na afirmativa da autora, não esteja tão claramente no texto essa abordagem, você poderia resolver essa questão, como muitos devem ter resolvido, por eliminação, reconhecendo esses 4 itens incorretos e voltando à letra D, percebendo que há uma reflexão sobre o papel da mídia, né, na sociedade, e essa reflexão você pode identificar na letra D como correta. Ok? Então, a melhor resposta, sem dúvida, a alternativa D. Muito bem, prosseguindo, nós temos uma questão, né? Vamos comentar a 14. Eu já destaquei a 13 junto com a 9 e a 10, né, num primeiro momento, para você ter contato com as questões mais importantes aí, mas temos a questão, então, 14, falando também sobre socialização secundária, sobre o papel da escola, né? Veja a abordagem do texto, vamos ler juntos ali. Uma escola inovadora dialoga com as novas tecnologias, sem vê-las como ameaça, e, sobretudo, percebendo-as como aliadas no processo de ensino-aprendizagem. E rompe com as barreiras clássicas de organização do espaço escolar, apostando na troca, nos ambientes coletivos compartilhados, nos trajetos pedagógicos que consideram o ritmo e necessidades de aprendizagem particulares de cada aluno-aprendiz. Uma escola que admite que se aprende mais e melhor quando o conteúdo faz sentido naquele contexto amplia horizontes, expande a compreensão de mundo e apresenta ao aluno dimensões que ele desconhecia. É um lugar que incentiva o trabalho em grupo, a resolução de problemas, a reflexão
e a ação. Assina o texto Débora Garcia, falando o futuro no presente, falando da educação, do uso das tecnologias e atenção ao comando da questão. Considerando o trecho apresentado, pode-se dizer que uma escola inovadora é aquela que... Vamos em busca de uma afirmativa que dê conta dessa escola inovadora, do uso das tecnologias. A escola inovadora é aquela que explora diferentes recursos tecnológicos, começa afirmando a letra A. Ok, posso concordar com essa primeira parte da afirmativa. O uso de diferentes recursos. A fim de atender às demandas dos vestibulares tradicionais. Veja a justificativa. Totalmente incorreta. Embora eu possa concordar com a primeira parte da afirmativa A, não é para atender às demandas dos vestibulares que as escolas inovadoras utilizam recursos tecnológicos. Ok? Letra A não está adequada. Letra B. A escola inovadora limita o uso de novas tecnologias que possam prejudicar a concentração dos alunos? A abordagem do texto não é essa. Ela não está apontando uma escola inovadora para aquela que limita o uso das novas tecnologias. Mesmo considerando essa segunda justificativa que possa prejudicar a concentração, né? A letra C. Se apropria de recursos tecnológicos restringindo a interação entre professores e alunos. Você pode concordar com a letra C? O uso da tecnologia vai restringir a interação entre professores e alunos? Não é essa a crítica apontada no texto. Em hipótese alguma, a tecnologia vai restringir a interação. A escola inovadora vai continuar apostando nessa relação professor-aluno no ensino-aprendizagem. A tecnologia não a substituirá, nem a restringirá, como diz a afirmativa incorreta. E a última, a letra D ainda, né? Incentiva o uso de novas tecnologias como meio de produção do conhecimento, diz a afirmativa D. A escola inovadora incentivaria o uso das tecnologias como meio de produção do conhecimento. Veja que é uma frase bem clara, possivelmente a melhor resposta. Vamos ter a certeza disso com a análise do último item, que não pode ser menosprezado. Disponibiliza aos alunos o acesso irrestrito às tecnologias da informação. Uma escola inovadora vai incentivar o uso da tecnologia, mas não de maneira ilimitada, irrestrita. Não é o uso ilimitado desses recursos que foi apontado no texto como uma solução de uma escola inovadora. Ela deve ser utilizada, essa tecnologia, com restrição, com moderação, com a mediação do professor para obter um fim pedagógico. Então, a melhor resposta das 5 alternativas que analisamos, sem dúvida, é a escola inovadora vai incentivar a tecnologia para a produção do conhecimento. A alternativa correta, letra D. Ok? Importante questão sobre o papel da escola e sobre o uso crescente das novas tecnologias no processo educacional. Ok? Prosseguindo para a questão 00015, o tema escola, novamente, presente, a socialização secundária e uma análise interessante sobre a reprodução de desigualdades sociais no processo de educação. Aqui, um importante autor foi citado, Pierre Bourdieu. Vamos analisar a crítica que ele faz ao processo educacional. Bourdieu questiona frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, argumentando que o que essa instituição representa e cobra dos alunos são basicamente os gostos, crenças, as posturas e os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente apresentados como uma cultura universal. A escola teria, sim, um papel ativo no processo social de reprodução das desigualdades sociais. Mais do que isso, ela cumpriria o papel fundamental de legitimação dessas desigualdades ao dissimular as bases sociais destas, convertendo-as em diferenças acadêmicas e cognitivas, relacionadas aos méritos e dons individuais. Então, uma crítica interessante do Pierre Bourdieu, apontando que a escola vai reproduzir mecanicamente preferências, posturas, valores das classes privilegiadas e dominantes. Qual é o comando da questão? Observe lá comigo. Considerando o trecho do texto anterior,
pode-se dizer que em nossa sociedade o conhecimento formal, considerado legítimo socialmente, reproduz consigo práticas, hábitos e costumes dos grupos dominantes. O conhecimento formal, que é o escolar, reproduz práticas, hábitos e costumes dos grupos dominantes. Perfeita afirmativa, exatamente a abordagem que o autor faz nesse trecho citado, ok? A afirmativa A tem tudo para ser o gabarito, a resposta correta aqui sobre a abordagem do autor, mas para ter convicção de que ela é a melhor escolha, nós não podemos abandonar a análise das demais possibilidades. Então vamos analisar a questão na íntegra. A letra B diz: a salutar concorrência entre diferentes estudantes é possível devido à neutralidade e à impessoalidade dos sistemas de ensino. A palavra neutralidade deve ter te chamado a atenção, né? Se o autor faz uma crítica a respeito do uso de preferências das classes privilegiadas, eu não posso falar de uma neutralidade do processo educacional. Letra C. O acesso à cultura universal possibilita aos estudantes de diferentes origens sociais que alcancem melhores condições profissionais. A letra C é uma frase que gostaríamos de considerar correta, né? Seria interessante o acesso à cultura universal, possibilitando a estudantes de diferentes categorias e grupos sociais que alcançassem melhores condições. Mas, infelizmente, ela não retrata a realidade do processo educacional que está sendo criticado por Pierre Bourdieu. A aquisição do conhecimento científico, diz a letra D, ensinado nas escolas, neutraliza as desigualdades sociais. A crítica do autor é fundamentada na ideia de acentuação dessas desigualdades, né? Acentua-se e reproduz as desigualdades sociais e não as neutraliza. E por último, os méritos e esforços individuais dos estudantes são os elementos que garantem o sucesso acadêmico e profissional na vida em sociedade. Obviamente, afirmativa falsa, porque esses méritos e esforços individuais que são mencionados no texto estão sendo vinculados a essa imposição de uma cultura dominante, né? E não a meritocracia, que possibilitaria o aluno ter mais sucesso acadêmico e individual. Ok? Os méritos não estão condicionados às diferenças de capacidade intelectual, mas sim vinculados às diferenças sociais, segundo o autor. Ok? Muito bem, a alternativa correta, sem dúvida, é exatamente a letra A. E, finalmente, vamos analisar a questão de código 16. Ela tem como elemento predominante aqui a participação social na democracia, o processo de socialização secundária, tá? Então vamos ali mais uma vez rever o texto para lembrar da interpretação que você fez na resolução da prova e marcarmos a alternativa correta. O espaço escolar deve ser democrático, diz o autor. As tomadas de decisões devem ser compartilhadas e a experiência concreta de professores e estudantes que vivem o cotidiano escolar deve ser valorizada. Grêmios estudantis com novos formatos de gestão que se desenvolvem espontaneamente contêm sementes de um futuro melhor. Conselhos escolares que conseguiram engajar a família e aproximar a comunidade precisam ter a sua experiência multiplicada com uma vivência positiva. Para a construção de uma sociedade mais democrática, a escola deve ser entendida como um espaço de... Então, qual a alternativa que completa essa frase de maneira mais adequada? Um espaço de competição, diz a letra A. Já começou mal, né? Um espaço democrático, não de competição de modo a capacitar estudantes para os desafios e exigências da vida adulta. O texto não está abordando a competitividade, né? A escola deve ser um espaço democrático. Letra B. Aquisição de conhecimentos científicos e técnicos direcionados à aplicação na vida profissional. Essa aquisição de conhecimentos técnicos, ela não estaria vinculada a uma democratização da escola, né? Não posso
enxergar no texto aquilo que o autor não abordou, né? Então, a aquisição de conhecimentos científicos direcionados ao cotidiano, a aplicação prática da vida profissional do estudante, poderia ser uma frase correta numa outra abordagem, mas não nesse texto que acabamos de interpretar. Letra C, distinção social em que os indivíduos são inseridos conforme as suas origens familiares e de classe social. Veja que o autor não está abordando distinção de classe, não está falando da desigualdade dentro da escola, né? Talvez essa afirmativa fosse adequada para um texto apontando para as desigualdades sociais no ambiente escolar, mas não nessa interpretação. Letra D, participação social, em que as diferentes formas de conhecimento e convivência são valorizadas. Opa, isso combina com democracia, né? A participação social com diferentes formas de conhecimento e convivência valorizadas contribuem para um espaço democrático, né? Para a escola como ambiente democrático. A outra opção seria a inclusão social, possibilitar que os indivíduos mais esforçados sejam valorizados socialmente. Não, o texto não está abordando a valorização dos indivíduos mais esforçados dentro do ambiente escolar, não está discutindo inclusão, né? Então a letra D combina bem com o aspecto da democratização da escola, né, da escola como um ambiente realmente de valorização e convivência coletivas. Ok? Muito bem, espero que você tenha feito um bom simulado Enem e que analise, né, as respostas corretas aí para aprimorar os seus estudos de sociologia. Ok? Boa sorte nos seus estudos, um grande abraço e até uma próxima aula.